Gente, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio de Mais 58 em Brasil. Aqui tá falando Isaac, para quem não me conhece, eu tenho 8 anos morando aqui no Brasil. A gente fala português meio embolado, mas tá indo, né? A gente vai aprender com o tempo. Eu falo porque eu tô com dois parceiros amigaços da vida inteira que estão aqui para a gente contar nossa história. Você deve perguntar, mas o que tá acontecendo? O que tá rolando, Isaac? Gente, é o seguinte, a gente trouxe esse projeto aqui no Brasil para a gente falar sobre a nossa história, sobre as coisas que aconteceram com a gente, sobre uma experiência muito, muito interessante que todo mundo pergunta quando a gente está... Por que você veio pra cá? O que foi que aconteceu lá? Tem uma resenha, Nossa, tá rolando alguma coisa. tem muita coisa pra contar, né, gente? Todo mundo pergunta, todo mundo pergunta. Quero apresentar meus amigos. Tenho aqui meu parceiro César, parceiro de longa data. Meu parceiro Omar, que mesmo que morava na mesma rua da minha casa, na Venezuela, eu não tinha muita intimidade com ele lá, a gente não falava muito, mas conheço muito porque morava lá na mesma A gente de lá, realmente, né? Então, gente, Isso aí, galera. Como falou meu irmão Isaac aí, a gente tem 8 anos, né, Isaac? Morando Tem aqui 8 no anos já Brasil. morando. Isaac veio primeiro que eu. Mas é assim, a gente veio pra cá pra contar um pouco da nossa história, né? Um pouco da Isso nossa mesmo, história, que o povo também nos pergunta muito, falam com nós, por que você chegou aqui, como você chegou aqui. Então é isso, galera. Aqui a gente veio pra falar um pouco da nossa história. Né, Não, irmão? mas não, eu não tenho 8 anos, não. Eu sou mais novo, gente. Eu sou mais novo, eu tenho, vou fazer 2 anos agora em abril. Minha história é diferente, mas como a gente fala aqui, cabulosa também, né? Mas aí, muita coisa pra contar, né? Mas tipo assim, quem que vem primeiro? Você? Ok, eu vim primeiro. O que a gente vai explicar? A gente vai contar nossa história, a gente vai contar as coisas que aconteceram para vir aqui no Brasil e também a gente vai explicar por que a gente está aqui no Brasil. Brasil é um dos, tipo assim, um país rico em tudo o que você... não, A cultura top. daqui é outro, Outro cara, nível. Mano, é outro nível. Eu vou falar para vocês, eu amo o Brasil, eu fico no Brasil. Possivelmente os meninos têm outra expectativa, outra coisa, mas eu pessoalmente tenho felicidade de ter encontrado, mesmo quando eu não sabia, eu não conhecia o Brasil como hoje eu conheço, mas hoje que estou aqui, gente, é incrível demais. É como você falou isso aqui, tipo assim, eu também acho que nesse país eu me achei também. Porque, cara, eu também morei em vários estados, você sabe, né? E, tipo assim, além de ter uma filha aqui, então acho que eu me peguei muito a cultura, sabe? E eu amo demais o Brasil. Eu também não tenho perspectiva de se eu vou sair daqui ou não. Eu sei que eu tô aqui e vou ficar aqui, tipo entendeu? Assim, a gente não tem, tipo assim, não tem essa visão de querer ir pra Venezuela. Eu quero, mas tipo assim, pra ficar lá na Venezuela tá bem difícil, né? Bom, a gente Tipo tem que assim, contar a história não da Venezuela, mano. Sim, temos. A gente tem que contar a história da realidade. E aí o povo vai entender por que a gente não quer voltar tão cedo, ou pelo menos outros que não querem voltar. É muito interessante porque a gente quer contar a nossa história, certo? A gente não quer falar sobre posição de lugar. Tem, tipo assim, pode ser que tem muitos venezuelanos aqui no Brasil, realmente, né? E pode ser que tenham quase a mesma história que nós, né? E ninguém sabe. Então, isso serve também para que a gente fique sabendo dos seus parceiros venezuelanos em outros estados aqui do Brasil. Eu morei em Curitiba também 1 ano, agora tô morando aqui em Minas Gerais. E, tipo assim, a cultura é tão bom assim que você acha que tá em outro país. Tipo assim, Minas Gerais é outra coisa, cara. É um trem bom. Aqui é outra coisa. É bom. Vamos lá. O que acontece? Eu cheguei em novembro de 2018. É isso mesmo, tem já um bom tempo. Você não esqueceu a data, hein? Como vou esquecer a data? Não, porque eu não lembro muito bem, não. Tempo difícil, chegou em dezembro. Eu cheguei em dezembro. Do mesmo ano. Acho que foi um 12, não foi um 12? Um 12 e um Mais 13, ou por aí. menos. Gente, velho, a realidade da Venezuela nos anos 2016, 2017, 2018, você pode investigar na internet e você vai achar muita coisa louca. A situação do país era muito complicada, tanto para mim, como para vocês, como para qualquer um. Não, pra qualquer todo um, mundo. qualquer Não um. teve uma pessoa que fale, não, pra mim foi legal. Não, não tem. Eu decidi sair, primeiro porque a gente estava passando necessidade, sim.
as pessoas acham que na Venezuela, eu vou falar isso aqui muito real, não, que lá tem visto muitas mensagens xenofóbicas falando sobre Venezuela, que lá não tem comida e tal. Gente, lá na Venezuela nunca faltou comida. Não, o que faltou foi o dinheiro. Faltava o dinheiro, os trabalhos. Falta o trabalho, falta um E, salário tipo assim, bom. a gente trabalhava demais e não dava, tipo, salário. cara, O salário não pra dava. comprar. Às vezes, tipo assim, você precisava de um chinelo. Se você comprava o chinelo, Não comprava comia. comida, Sai exatamente. fora, que Não isso? tinha jeito. Mas a gente está falando sobre isso porque quando a gente decide sair, é porque a gente realmente não tinha. A gente não tinha. Eu acho que, tipo assim, foi uma escolha que a gente fez, ou uma decisão que a gente tomou. Um risco, na verdade, né? Não, risco sem nada a perder. Isso, não tem nada a perder. Tudo tem ganhar tudo e nada a ganhar. perder. Porque Mas a a gente- gente não... O que acontece? Que eu falo do risco porque a gente vem para um país que está ao lado do nosso país, tá? Mas não é a mesma língua. E a cultura é extremadamente diferente. Cara, você chegou com quanto? Tinha quantos anos quando você chegou? Quando eu cheguei, eu era menor de idade, mano. Mas, Tipo assim, eu cheguei aqui numa situação, o Isaac sabe, né? O Isaac, eu também, o Alisson, né, seu irmão, a gente veio junto, né? E eu cheguei uma idade muito nova, eu tinha 17 anos, Senhora. e naquele momento eu não pensava, né? A gente acha que era criança, a gente era menino, mais novo, e tipo assim, a gente como que não prestava atenção a muita coisa não, mas agora que a gente já madurou um pouco, tem mais maturidade, a gente Amadureceu. pensa realmente, caraca, aí eu vim com 17 anos porque é muito difícil. É muito A difícil. realidade é essa. Primeiro, a gente, nossos pais, no caso, que trabalhavam lá, não tinham como sustentar o nosso lar. Meu pai trabalhava qualquer quantidade de coisa e só dava para comer nada. Literalmente nada, porque o dinheiro não rendia para nada, certo? A questão social foi muito abatida, foi muito complicada nesse tempo. Por quê? Porque todo mundo queria passar por cima de todo mundo para ter alguma coisa, tanto para comer como para viver. Isso foi uma das coisas que mais me deixou triste. Por exemplo, o problema social, a inseguridade do país. Vamos começar a falar sobre as coisas de lá, antes de chegar no daqui. Brasil. Porque a gente precisa Eles pensar... precisam saber, tipo assim, por que a gente realmente partiu de lá pra cá, né? Exatamente. Muitas das vezes, desculpa que falei, muitas das vezes as pessoas pensam que chegamos no Brasil com muitas das vezes querendo vir. Não tinha opção. Não, é isso. Naquele tempo, não A tinha gente- uma opção. Isso, tipo. A gente que mora no estado Bolívar, é o estado mais ao sul da Venezuela, porém, é o que fica na fronteira com Com o Brasil. Com o Brasil. Então, tipo assim, era a nossa primeira opção. Sim. Então, no meu caso pessoal, que eu quero terminar para a gente ir avançando, no meu caso pessoal, a gente não tinha opção. Outra opção. Não, mano, a gente Não não, tinha Não, é opção. porque exatamente. E tipo assim, e quem que tá perto também? Tá perto, o Guyana, lá em inglês. Quem que fala inglês de nós assim? Não, mas E tipo assim, tem que ir por mar. Por mar ou de avião assim. E não dava, era muito mais caro. Mais fácil, era Brasil. Você passa andando assim. eu tinha primas que foram para Colômbia no mesmo tempo, mais ou menos. Mas, tipo assim, eles tinham a possibilidade de ir para Colômbia. A gente não tinha A possibilidade. gente tinha que juntar mais um dinheiro. Mais dinheiro a mais, exatamente. Vamos falar sobre as coisas, vamos começar a lembrar as coisas que a gente viveu. A gente não tinha como trabalhar, a gente não tinha, nossos pais não conseguiam sustentar nada, não conseguiam, tipo, ajudar em casa e era muito triste, porque para quem tem irmão mais novo, que a minha história, a minha realidade, para quem tem irmão mais novo, ver eles passar necessidade e não fazer nada é muito triste. Muitas vezes, eu tenho só um irmão, né? Menor que eu, e muitas vezes, tipo assim, eu falo, ó, eu não vou comer, ele que tem que comer, o mais novo. E a gente vai fazer o quê? A parte mais triste no meu caso sobre os meus irmãos, já se eu terminar essa ideia, foi a parte que quando eu vi meus irmãos crescendo, eles tinham 10 anos e o outro tinha 11. Eu tenho um irmão gêmeo de 10 anos e um que tem 11. Eles tipo assim, não tinham, já estavam magro, tipo assim, passando necessidade muitos meses seguidos, e a preocupação que começou a bater na minha cabeça foi: o que vai ser desses meninos daqui a 5 anos? Quando ao nosso redor
todos os meninos queriam ser bandido. Vamos estar ligados. Não, A moda na Venezuela, Era ser Naquele bandido, tempo, nossa senhora. era ser bandido. Isso que as pessoas não sabem. E se fosse numa região, não, era no país inteiro. Exatamente. Que todo mundo, tipo assim, queria ser bandido, o jeito de falar, o jeito de andar. Sempre queriam era pensar em um armamento, uma coisa. Por quê? Porque a realidade que na Venezuela, nesses anos, se criou uma cultura que... de sobrevivência, Se você, realmente. se você fazia a gente isso, era foi como sobreviver. a vida mais fácil de ganhar as coisas. É. Era perigoso, mas era mais fácil. Tu ia falar um negócio que tu Isso, lembra do teu não, irmão? tipo assim, que a gente falando quando. Nossa, quando a gente não tinha pra comer, né? Lá na época do 2016, 2017, 2018 também. A gente fala aqui no Brasil assim: vocês gostam de manga? Cara, Gente, Fala não. manga. manga lá na Venezuela, tipo assim, você consegue no chão, assim, é normal. Ninguém vende manga lá. E tipo assim, é praticamente o árvore da nação, tipo assim, do país. Faz mesmo. Cara, a gente comia manga frita. Sabe? Salvou nós. Salvou Salvou, nós. salvou. Não, eu falei, Cara, salvou eu tenho nós. um amigo, Salvou. assim, Salvou. ele também mora aqui, o Fabrício, ele mora lá no Piauí. Piauí ele que mora? Piauí Fabrício? Nordeste. Isso, lá no Nordeste, daqui. Às vezes eu chamava ele, você tá fazendo o quê, Fabrício? Tô aqui em casa fazendo nada, porque a gente, tipo assim, fazer o quê? Nada, a gente era moleque. Vem pra cá, pra casa aqui, pra a gente subir na mata de manga. Cara, descarregávamos. Cara, era manga, assim, e a gente se sentava comer manga. Mas era porque não tinha que Não Não tinha comer. que comer. E era manga assim, Essa era a gente realidade. ficava cheio, depois tomar um banho e dormir. O que você está falando isso aqui é aqui, cada quem tem uma história, né? É. Como você fala. É sua história que você era o maior de idade. Você viu as seus irmãos. Eu sou o irmão mais velho. né? Exatamente. Eu Você é o também, maior, eu você é o também. maior. O Má também é o maior, eu sou o caçula. Mais Então, velho. tipo assim, a minha realidade. Caçula? É, mas não, aqui no Brasil. Caso Ah, eu não minha. sei, Ah. não sabia. A minha realidade é que. Vocês sabem, tipo assim, minha família realmente não era uma classe alta, mas era uma classe média. Classe média A alta, gente tinha realmente. as Não era classe. Não, não era uma classe alta, mas era uma Cara, classe tipo Tinha média. uma classe boa. Exatamente. Eu não tinha essa classe lá. Exatamente. E Os tipo caras assim, tinham PlayStation e computador. já. Na Venezuela, naquele tempo. Naquele tempo. É. E tipo assim, a gente tinha as coisas, meu pai, minha mãe, graças a Deus, a gente tinha a comida do dia a dia, a gente tinha tudo certinho. Só que, né, começou o Venezuela a ficar ruim, a crise, 2013, 2014, meu pai morre, né? Uhum. Eu acho que essa foi uma das coisas mais ruins que aconteceu na minha vida, que você sabe. Eu estava É, presente, lógico, estava é presente. mentira. Eu estava presente, você sabe. Ô, gente, a gente é primo, viu? A gente é primo, a gente é parente. E, tipo assim, depois que meu pai morre, acho que a nossa família. Acho não, foi verdade. Tipo, a nossa família caiu, entendeu? Caiu, complicou muito, muito. É tudo. Muito. E, tipo assim, como eu falo, eu era um menino que eu tinha as coisas, eu era muito mimado, eu não fazia nada. Nossa. Então, tipo assim, Não minha sabe, história. Não, não, o cara sabe cozinhar e tudo. O cara faz treinar. Não fazia nada, eu não fazia nada. Mano, Tipo não fazia assim, nada. Arroz, Mas também frango. você veio pra cá com 17 anos. Quando isso você Cara, vai fazer o quê? Tem que aprender agora. Cara, os vegetais, quero não. Quero ou não. Vou tirar o Sério. vegetais, não, eu quero outro frango. Sério. Olha, eu vi. Sério. E depois na E crise. depois, então, aí, Comer manga. aí é o que eu tô falando. Tipo assim, eu cheguei a ter toda, não tem nada, mano. Entendeu? E tipo assim, eu acho, né? Pra ti foi não ter tudo e não ter nada, tipo assim. Assim, desse jeito. Ô, Isaac. Não foi, Foi desse jeito, foi irmão. de um dia pra outro. Foi de um dia não pra outro. foi que mudou. Ô, tudo foi do nada, irmão. Nossa. Tudo foi do nada. E tipo assim, eu passei por isso e eu tava achando muito estranho, porque imagina, alguém que tem tudo pra não ter nada é muito complicado. Alguém. Além que você tem uma idade de 15, 14 anos, é mais difícil ainda. Muito. Muito difícil. O que acontece? Eu começo a mudar como, irmão? Eu começo a mudar por causa que eu vejo minha mãe chorando, sofrendo. Tem 16 anos. Cara, você tem que fazer alguma coisa, né? Tem que reagir. Tem que reagir. Então, tipo assim, quando eu vejo minha mãe que não pôde fazer mais nada, eu falei, não, é a hora de eu fazer alguma coisa na casa. Porque eu não fazia nada, eu era um cara mimado. E meu primeiro emprego que foi? Foi pro garimpo. Já, tu foi pro lugar. Primeiro Que o emprego garimpo? meu, garimpo é... Las Minas.
Você foi na mina, né? Ele Fui foi pro garimpo, quase, fui no quase. Lá na Venezuela temos minas de ouro, diamante Nossa e Senhora. de carvão também temos minas. Eu trabalhei também na mina de ouro, cara, não. Eu falei, oxe, precisa... Tipo assim, com o cara lá na academia, sou professor da academia, gente. Eu falei com o cara lá, que se minha riqueza tava lá nas minas de Venezuela, lá ia ficar, que eu não vou pegar, não, sai fora. Continua aí. E tipo assim, mano, quando eu fui pro garimpo, eu lembro que trabalhei, né? Eu fui como comerciante. Como comerciante, levei umas coisinhas, levei, vendi, graças a Deus, né? E depois que eu voltei, comprei comida, comprei as coisas. Desde esse momento que eu comprei a comida e levei pra minha casa, mano, foi uma felicidade grande, que eu falei assim, não, é hora de trabalhar, é hora de fazer o que tem que fazer, entendeu? E foi que daí, né, você lembra, não sei se você lembra, você chegou em casa, Lembro muito, você falei. lembrou em Eu casa. vou embora, falei, É, embora ele- todo Você mundo. foi- ele foi na Eu minha fui que casa convidei Eu não todo sei mundo. isso, eu não sei. O que acontece? Mano, tava passando necessidade de todo mundo. todo mundo. Não, é lógico. Aí eu só sabia fazer música. Gente, na Venezuela eu trabalhei com música, mas dentro da igreja e sempre tava mexendo com música, mas não sabia fazer mais nada também. No meu caso, é um pouquinho diferente do Zé, porque eu trabalhava com música, era com coisas de igreja. E aí não era rentabilidade muito boa, né? Não era muito boa. Então, E tipo que assim, lá também não dava pra pagar também muito. mesmo que a gente trabalhasse fora da Fora igreja, da igreja também, não ia dar também, não não. é rentável. Mas aí eu mexia com música e um amigo me convidou para cantar nas ruas de Boa Vista, capital de Roraima, extremo norte do país, Brasil. E aí o amigo me convida, me fala, mano, você tá assim, mas se a gente vai pro Brasil, a gente começa a trabalhar tocando nas ruas, eu acho que a gente começa a fazer um dinheirinho. Esse foi um amigo que convidou a gente, que depois não foi muito amigo, mas tamo junto, Tamo junto. tamo junto demais. Tamo junto e misturado É ainda. coisa Não, que acontece na vida, Não, né? mas Normal. o cara cara foi é de legal, boa. legal, O cara foi foi de legal. boa. Não, as intenções foi de boa. Foi legal, foi lógico. bom, foi bom. Mas aí eu comecei, falei, ó, eu vou, mas eu vou também chamar alguns caras pra ver se vão comigo gente, pra não É ficar. mesmo. Porque imagina, mano, se eu for, eu vou embora sozinho, eu falei, não, melhor é Difícil. convidar uns caras. E aí a gente já tá. É porque a gente já tinha a turma, lembra? A gente já tava turmado já, a gente já tava turmado lá no Venezuela. Aí eu falei, ele não era da turma, Da não. turma não. Ele tava Hoje com não. outros caras. Aí, tipo assim, mano, eu lembro que eu falei pra vir embora, porque não tinha mais jeito, mano. Nós tínhamos E é irmão. tipo assim, era ele, era o O Alisson, meu irmão, que E o decidiu Carlos. de última hora, porque ele Ele não queria ir, não. Sério? ele Não, lesionou ele- o joelho ele- jogando Ah, é futebol. verdade que... Jogar no futebol, no joelho. Ele se lesionou, ele falou, eu E agora eu vou. embora. É. Desse jeito mesmo. Mas aí a ideia era essa, tentar chegar em Boa Vista, que é uma capital do Brasil, pra fazer alguma coisa, né? Que realmente E aí ficava mais perto da eu Venezuela. te chamei. Lembra? Não, é que teve um dia que você foi em casa Hum, e foi Adolfo, o cara. você e eu tava lá e tal, a gente tava lá conversando. Só que eu lembro que eu tava já apagando, mano. Eu tava dormindo já. E você tava conversando com o Adolfo. Eu E tava você conversando- falou, e Adolfo te falou, bora embora pra Boa Vista, bora. Tu tava E de eu escutei. Só que eu tava já dormindo, já tava assim, mas eu escutei. E foi depois que eu te falei. Você E vai depois, pra Brasil. eu te perguntei, e você falou, eu vou. Aí eu te perguntei, e Alisson vai? Ah, acho que não, porque nesse momento eu Ainda tava não na tinha dúvida. decidido. Exatamente. E depois te falei, mano, eu queria ir embora também. Foi desse jeito. Mano, E, que e- mas loucura. comigo foi muito difícil, porque eu falei com minha mãe, menor de idade, né? Menor de idade. Eu Você falei, me leva. eu falei com minha mãe, eu tenho que ir embora, eu não vou fazer nada aqui não. Porque eu praticar um esporte que vocês conhecem, beisebol. Galera, quem não conhece beisebol, é um esporte muito famoso em Venezuela, que é como futebol aqui. É Sim, muito famoso. é muito famoso, isso. E eu tava praticando isso. Não deu certo, né? Por muitas coisas, pela dificuldade do país, pela morte do meu Mas pai. era bom. Não, cara, era... O cara era bom, Tô te Era- falando. Não, era então, bom. tipo assim, eu falei com minha mãe. Falei, mãe, já deu, não deu mais pra que estar aqui, não. Vou embora. E ela me falou que não. Eu tive que falar com ela como 3 dias, mano. Eu chorava.
Ô, Isaac, eu chorava. Ô, mãe, tem que ir embora. Como você vai embora, filho, se você é menor de Com idade? Como 17 você anos. vai? Eu vou embora. E o filho menor? Depois minha mãe falou com uma amiga na fronteira e falou que eu não podia ir sozinho não, porque eu era menor de idade. Menor Porque de idade. porque eu ia com o Carlos, lembra? Eu ia com o Lembro. Carlos. E aí, ele... Era batonzo. Falando com minha mãe, minha mãe falou, não, então, bora. Bora, mas eu te vou levar e você vai fazer sua vida. Então, aí foi ótimo. Pô, mas vou falar um negócio. Não, tipo assim, eu sabia mais ou menos essa história. E tô escutando que tô triste. Já. Oh, mas, falem alguma coisa pra gente passar pra parte de vir pro Brasil. O que vocês lembram daquele tempo? Tipo assim, da Venezuela, da realidade lá. Da 2016, assim, 16. é a época mais ruim. Cru, fala. Não, mano, eu lembro que o pior que aconteceu comigo foi tal coisa. Eu vou contar algumas coisas, mano. Mas Você conta primeiro? Conta Não, primeiro. eu vou conta contar aí, uma, Pode contar, pode Vê. contar uma. A gente tava fazendo mandioca. No norte do Brasil, você fala mandioca, aqui você fala macaxeira. É ao contrário. Não, mas é o ao contrário. Aqui é Ao mandioca contrário. e lá é Lá no norte, No Nordeste é mandioca. lá no norte, macaxeira. Não, macaxeira, é macaxeira, exatamente. E aqui é É mandioca. mandioca, exatamente. Enfim, você sabe quem está falando, gente? Vá por aí mesmo. Ele está entendendo. A gente. Se não dá pra entender, vocês falam aí, a gente repete. Oh, mas basicamente era isso aqui, velho. Oh, se não era manga, Era mandioca. era mandioca sozinha. Com sal, assim. Não, Mas é isso- mas aí você não sabe se tinha sal ou não. Mas aí eu vou contar essa realidade aí. Vê, tinha uma visita em casa, uns amigos que eles já estavam morando no Brasil, eles trabalhavam numa roça lá em Roraima, e eles foram me visitar lá em casa. E tinha uma mandioca, eu falei, mano, vamos comer uma mandioca aqui, não tem nada para comer, só tem uma mandioca. E a gente tava num fogão a lenha, gente, não tinha absolutamente nada lá, que botijão de gás, que essas paradas, não tinha no tempo. Tô falando que Tinha que ir na serra, pegar... pegar a lenha, A lenha, trazer. exatamente. Tipo assim, imagina, você quer café da manhã? Então tá, vai lá Vai na lá. serra, Pega, pega a lenha, vem pra cá, fazer. liga o negócio e faz o fogão aí. E como a gente morava mais no interiorzinho, né? Sim, aí isso, a realidade, então. a realidade era que dava pra fazer. Mas aí eu vou te contar, Nossa. a fumaça do fogão a lenha. Cara, pra Ficou começar, pra eu sou ser. asmático. Como Como que vai? Já Não, complica. ficava. Ó, mas deixa eu contar rapidinho. Aí, quando a gente tá fazendo, tem um pinguinho assim de sal. Era um pouquinho de sal, mano. E os meus irmãos gêmeos, eles sempre tá brincando e tava perto da gente, escutando a gente falando. E aí, eu tá no fogão a lenha, o negócio, tem uma mandioquinha aí que tá... Triste, uma mandioca triste. Literalmente. Mano, e do nada, o cara derruba sem querer com o O braço. sal. Mano, eu dei um murro nesse menino. Foi uma reação de tristeza, frustração. A única coisa raiva, que vai. tinha, a única coisa que tinha, a gente Pra ficava... Era dar só- sabor. Era o eu até hoje me arrependo, mano. Porque Não, foi, é lógico. foi uma reação. É, Eu me arrependo. reagindo, Eu, né? tipo assim, a gente nova, a gente imaturo demais. A minha reação foi dar um tapa na cabeça daquele menino. Gente, mas ele foi. Esse eu fui que eu vi ele derrubando isso. Mas eu me senti tão ruim. Por quê? Pela realidade de que a gente. O Cara, único que tinha era isso. Não, Sal, cara. não, e segundo, da frustração que eu tava. Gente, a gente- era o único que a gente tinha que pra tinha, comer. exatamente. E tô falando de que a gente tava numa realidade muito triste. Mano, só foi instantâneo. Ele derrubou o negócio e eu digo, meu menino! Pá! Ai, ai, ai! Os meninos que estavam aí de visita, eles riram tanto, mano. Porque foi uma questão muito rápida. Mas o que eu queria falar era a frustração que a gente tava. É, a gente, cara, tipo. Não, é Então, difícil. tipo assim, eu falo uma história, conta a tua realidade. Mano, vocês comiam 3 vezes dia, 2 Uai, vezes? que Ninguém isso? comia, mano. Ninguém, Ninguém 3 comia. vezes no dia. Pra você comer nessa época, 3 vezes no dia tem que ser rico. E o rico, nesse momento, não morava em Venezuela também. Não morava na Não, Venezuela. tava Lá, fora eu mesmo. lembro que Tava tinha um fora. tempo quando eu tava na faculdade, eu estudava na faculdade lá, X lá. Eu falei, tipo assim, os meus amigos, era muito tempo atrás, 2014. É, 2012, ainda era uma época. Aí o povo- Ainda era- sabe era o que o bom, povo era bom. falava? Vamos juntar dólares. E E a depois gente não tava nem aí, né? eu não entendia o que tava Que vai acontecendo. dólares? Dólares que? Ô, Isaac, meu pai, eu ia todo domingo com meu pai fazer mercado. Tudo domingo. E meu pai me falava assim, 2012. Ô, filho,
isso aqui vai piorar. Sempre me falava, só que eu era criança, mano. O que eu vou estar entendendo? Eu tinha Nossa senhora. Aqueles amigos que eu tô falando, eles vazaram pra Espanha, vazaram pra Estados Unidos. Eles juntaram os dólares. Juntaram anos de dinheiro. Só que eles, tipo assim... Tinha uma visão que eles queriam sair do país, fosse piorar ou não. Eles queriam sair. Eles já tinham a mentalidade de sair, mano, quando eu vi isso, que começou o problema no Venezuela, eu não pensei que ia chegar no nível que a gente viveu, Nossa mano. senhora. Não, cara. Tu não lembra de uma experiência assim? Não, cruel? foi difícil, foi difícil. Tem muitas. Não, mas me lembra uma aí. Muitas, mas não sei, tipo assim. Cara, não sei, tipo assim, tantas. Lá em Venezuela tem um negócio, o milho, que a gente chama aqui o milho, né? Milho. O milho, a gente fazia assim, pegava o milho, tirava da maçoca, você Não fala sei que como não. você fala. Encascava ele. Isso, descascava o milho assim, colocava pra ele pra moer assim, e Sim. daí a gente Não fazia. sei como se fala isso, não. Aqui pode ser um tapioca, porque a tapioca, só que a tapioca daqui é mais fininha. Mas é mais ou menos isso. Assim. Parecido, tem um parecido. Isso, Tem um parecido assim. Lá se chama arepa. Arepa. Só que a gente estava acostumado, tu tem que falar o contexto. Com farinha. Exatamente. A gente estava acostumado com uma farinha refinadíssima que se chama farinha pão, que depois vamos mostrar para vocês. Isso. Mas essa farinha para fazer arepa, falando disso, gente, a gente não falou sobre o slogan, mano. Do podcast, 58 em Brasil, né? Entre arepas e pão de queijo. Gente. A gente depois tem que falar sobre isso direitinho. Pô, arepa, porque pra gente arepa é tudo. E pro brasileiro, pão de queijo e tudo. Então, a gente tá no meio aí. Isso. Tá nessa mistura, Graças a Deus, né? Cara, a gente tinha que comer isso assim, seco. Seco. Só água. Aquela casquinha do milho. Você lembra a casquinha do milho que deixava o milho? Uma casquinha. Minha mãe, não sei, acho que aqui é o cuscuz que você faz assim. Não, mas o cuscuz não, tipo assim, outro. Não, mas o cuscuz tem um parecido, você sabe, não, né? mas lá... Eu não curto Mas muito, imagina não. comer, tipo assim, muito, um tiquinho de farinha, um tiquinho assim, farinha. Não, mas colocava água a ferver, colocava assim, a farinha, batia assim, deixava ele esfriar e depois cortava assim, vai lá, isso que vai comer. Você tá louco, mano. E tipo assim, minha mãe fazia comida a café da manhã, né? 11 horas da manhã. Por quê? Porque dava pra você aguentar 6 da tarde, 7 da noite, pra, tipo assim, não dormir com o estômago vazio, a barriga vazia. Então, era, tipo assim, tinha que comer 10, 11 horas da manhã, né? Porque era de manhã e almoço. Pelo menos tu tinha pra comer. Não, mas a minha história é um pouquinho diferente, porque minha mãe tinha 13, 14 anos, minha mãe me dava o dinheiro, e o mais barato que eu comprava era banana. Eu comia de manhã, banana, 3, 4 bananas, e eu esperava minha mãe chegar 4 horas da tarde, 5 horas para comer a segunda comida. E se o trabalho dela foi bem, claro, ia ter. Se não foi bem, não ia ter. Tristemente não tem. Lá, que acabei de lembrar, lá tem um negócio, se chama plátano lá, aqui se chama banana da terra. Da terra. Cara, eu vi uma tia, graças a Deus, na minha casa não foi assim. Lá era ruim também na minha casa, tipo assim, a estabilidade econômica, né? Triste demais, né, mano? Cara, mas ela abriu assim a casca da banana da terra assim, e ela começou a tirar um negócio do meio, assim, a raspar, e depois cortou assim. Cortou, colocou vegetais. Não, esse parece carne. E eu falei, parece. Sim, mano. Tu lembra a casca? Não, mano, sim, eu lembro disso. Não, eu lembro disso. Parece. Minha mãe fez isso também. Ela falou, lembra. Minha mãe me falou assim, não, filho, esse carne moída, né? Não, aqui se chama carne seca, desfiada. Carne desfiada. Isso. Minha mãe tinha farinha, aquela farinha refinada, arepa. E minha mãe, não, bora fazer, não, filho, eu vou te fazer uma carne desfiada pra você com arepa. Fechou, mãe. Colocou tempero, vegetais, assim, mano, e era mato pra gente. Era mato, mano. Era mato que a gente tava comendo. Uma francinha dos matos, assim, que com arepa. Gente, lá se chama verdolaga, não sei como você se lembra que tem uma mandioca que é ruim? Lá se chama amarga. Não sei como se fala aqui, não. Aqui não. Gente, aquela mata a gente, viu? Ela mata, ela exatamente. Gente, aquela... Você comeu desse? Não, senão que um dia a gente descobriu que esse que a gente tinha tirado da terra lá de uma plantação que minha mãe inventou lá. Mano. O cachorro, algum animal morreu? Porque a gente sabe por isso, porque as galinhas comem e morrem. Exatamente. Não, mas foi que alguém falou. Não foi que minha mãe falou com o tempo.
Oh, esse negócio daí é veneno. Imagina. Difícil, Sabe difícil. como que se fala quando a gente sancocha? Coloca a ferver. Ferver. Coloca a exatamente. ferver uma água. Tem um nome aqui. Não, É. ferver, não, acho que Tem um é nome aqui, depois aí a gente volta, porque a gente vai fazer. Como a gente faz essa mandioca aqui? Coloca água a ferver e coloca a mandioca, né? Mas Tem um nome. esse negócio exatamente não sei. Eu não vou lembrar o O nome. trem. Mas tem um nome, tem cozida. É cozida. Se chama cozida. A mandioca cozida, porque ela tá fervendo com água. Acho que é isso que fala. Mano, eu acho. Depois a gente Aí a confunde. gente depois Enfim, vê Tô te se- gente, falando, vamos avançar. se a gente, Vamos avançar. vocês não entendem, vocês falam, a gente repete. E aí, Vamos gente- avançar, sabe por quê? Porque tem muita história pra contar. Nossa senhora. Tem história pra contar, por exemplo, você Ah, contou. Isso. Não, eu já falei já o negócio desse... Não, a banana desfiar, aquela casca da banana pra falar que era, pra falar que era carne. Não, cara. Gente, isso não dava. É, o mestre é Não, não, maluco. aquele Não, já minha foi- tia não- é. E sabe bem gostoso, não. Aquele era fogo. E, Vou eles comer tentavam, casca de banana, não. eles testavam com temperos e coisas. Eu Cara, lembro. deixa eu falar um negócio. Não. Eu gosto muito, eu sou amante do café. Café, sabe, café. Lá colocavam assim, uma panela só, sem água, nada assim. E colocavam arroz. Arroz assim. E assim, amassavam o arroz seco, assim. E ele ficava preto. E depois... Não é amassado, como que se fala assim, pilado? Não sei como Não, se não sei fala. como Não, você é, fala- é quando assim, amassar é aqui assim, que a gente fala lá, pisar, assim, amassar. Assim. Depois moíam ele assim, já tava preto, e depois a gente vendia assim, não, esse é o café. E não É era- café? e não Sim. era café, não. Café nada. Mas por isso, Era arroz mas aí é que eu preto. quero chegar, O que eu não gostei, o mais triste da Venezuela É pra que mim, isso foi feito por os mesmos venezuelanos, né? Que foi a gente realidade social. É Porque era um isso. problema econômico, né? A gente teve um incrível problema, tipo um grande problema econômico, mas a parte social, que foi destruída. Não tinha valores, não tinha Nada, princípio, não tinha nada, mano. Tinha Não tinha segurança, nada. não tinha segurança, não. Então, mas é isso que eu quero falar. A delinquência. Isso, pra mim, foi o maior. E o meu maior problema com meus irmãos era isso. Eles viraram bandido. Porque pelo menos eu e meu irmão Alisson, a gente se salvou pela mãe que a gente teve. Que ela foi muito forte com a gente. Eu tenho uma história, por exemplo, sobre esse assunto. Eu não comecei a trabalhar cedo por conta de que minha mãe cuidava muito da gente. Isso. E mesmo na situação difícil, que é isso que eu quero falar, mesmo na situação difícil, ela não deixou a gente trabalhar, porque lá fora, a realidade social era muito ruim. É difícil, era muito. Olha que você tá falando. Ainda no é, tempo mas atrás, naquele né? momento era Depois que muito- você era mais. Gente, eu tinha 20 anos, Então. 19 anos, e minha mãe... Foi gente, piorando, foi aqui, piorando. Uma das coisas que mais admiro da cidade onde eu moro é que os meninos muito novos começam a trabalhar. Sim. É. Isso é admirável Concordo. demais. E tem suas coisas, E, tudo. mano, o critério de criar um homem trabalhador é o melhor que a gente pode fazer na vida. Mas aí nessa parte de, pelo menos no meu caso, minha mãe demorou. Quando eu saí da Venezuela, que eu falei, ok, tenho que trabalhar, senão eu vou morrer. De fome, não, Eu. mentira. Eu, realmente. Tem que trabalhar, senão vai morrer. Mas a realidade, o contexto social que a mãe, tipo assim, me arrancou de, nossa, não vai conhecer isso aqui. Ah, você não vai beber, você não vai fumar, você não isso aqui. Você Não não vai... experimentar nada na vida fora da Eu, igreja, agra- eu, realmente. eu agradeço demais. Não, tá Mano, certo. porque não tem a ver só com igreja, tem a ver com princípios e valores. Princípio e valores, Isso. exatamente. Eu acho que é isso, princípios e valores que ajudam e te tiram de um monte de problema e conflito. Exatamente. Isso que eu acho. Então, tipo assim, a realidade de eu não viver aquela vida, mas a gente viu gente muito perto da gente. Não vamos falar, não vamos falar o que era, mas a gente viu gente muito perto da gente, Cara, fazendo qualquer quantidade Até de coisa. família, eu tive A família, gente viu muita coisa, a gente Entendeu? viu amigos nossos morrer. viveu muita coisa. Mano, nem, nossos amigos que morreram. Muito, e foram muito, viu? É, tem Foram muita essa amizade. Amizade da escola, Da do ensino escola. meio. Muita Não, gente morreu. muito. Querendo ser algum. Não, e também pegar um tem nome. gente, tipo assim, que a gente não sabe, tem muita gente, nós, tipo assim, a gente decidiu vir pra cá, pro Brasil. Tem gente que foi assim, não, eu vou para Estados Unidos. Tem uma, e foi pela selva, amazônica, o Darién. Cara, ela morreu Muita gente também. Muita. Sobre insegurança. Sobre insegurança, vocês têm alguma história que aconteceu? Porque pelo menos eu tenho uma que eu vivi, que é das piores que eu já vi na minha vida. Eu estava de manhã indo para a faculdade, já o tempo estava difícil, outra faculdade que eu tentei fazer, era uma faculdade pública, então eu mudei de uma privada para uma pública, que tipo assim, Lógico, não- né? aí eu lembro, tipo assim, eu lembro que
Porque na primeira eu não dei certo por problemas meus pessoal. Sim. Mas naquela eu consegui, fazendo um cadastro, uma coisa, eu consegui entrar naquela faculdade. E aquela faculdade era legal. Tinha transporte, tinha comida. Caramba. No tempo O mais já- importante, No né? tempo, no tempo já era bastante coisa. É. Mas isso tem muito tempo. Eu era bem mais novo. Essa história que eu quero contar, eu tava num El Mirador, que era um ponto de ônibus. O ponto de ônibus. É, como a gente fala aqui, o terminal. Aqui você Terminal. fala terminal. Era um ponto, mas lá era como essa informação, Não, porque não tinha não tinha coisa, coisinha. exatamente. Aqui lá em Venezuela não tem nada disso. Agora que pode ser, mas praticamente um terminal aí. Era um ponto de Ui. ônibus, por Ponto exemplo, de por ônibus, isso que eu não falo terminal. Era um ponto de Exatamente. ônibus. Esse ponto de ônibus, 5:30, 6 horas da manhã. Eu tô indo pra faculdade. E tem um menino mexendo no telefone. Mexendo no telefone na rua na Venezuela. Era Nossa praticamente senhora, você você- tá doido. Eu tô pagar querendo que pra me ser- roubem, Eu quero que me roube, exatamente. Era pagar pra ser roubado. Na Venezuela, a partir de 6 horas pra frente, você não pode sair com o telefone, você sabe que vai ser roubado. Nossa senhora. Enfim, no final das contas, o menino mexendo no telefone. Era umas 5:30 da manhã, 6 horas da manhã. Eu vi o cara pedir o telefone do menino. Me dá o telefone, me dá o telefone. E o menino, não. O menino, sabe, indo pra faculdade, também pegando o ônibus. Gente, o menino não quis entregar o telefone. O cara esfaqueou o pescoço. Frá! Na frente de todo mundo, de manhã, com um ponto de ônibus lotado. Lotado. E ninguém tá nem aí. O cara Não, a pegou. gente olhou assim. tudo bem. Beleza. Pô, era tão Cada um seus problemas. Mano, era tão Sai ruim a fora, realidade, era tão ruim a realidade social, era tão triste, que eu não conseguia mais, gente. E eu vou Não falar pra dava, vocês, não dava. Eu vou falar pra vocês, a comida era muito forte, mas a realidade, essa parte, De segurança, de ter segurança era muito difícil mesmo. muito difícil. Eu acho que isso foi uma das coisas mais complicadas. Gente, não sei como que a gente tá indo aí, mas olha, vamos lá. Vim pro Brasil. O que acontece? A gente não falou tantas coisas ainda, mas A gente falou realmente Não, porque como- a gente saiu da Venezuela. Exatamente. Agora, a gente chegou no Brasil. E agora? Ah, não, mas aí, como que a gente vem pro Brasil? Isso é triste demais. Porque tu pensa, por exemplo, a tua realidade é diferente, mas pelo menos para eu vir, a gente juntou a passagem de só ir a um lugar, mas sem saber para onde que é. A minha também foi Tipo assim, triste eu, demais. eu não sabia como era o lugar, eu só tava confiando em um cara que falou, mano, tem uma oportunidade para cantar nas ruas, tipo, não era uma coisa formal, era pra Oportunidade de cantar na rua. Então, é mais ou menos isso. Aí eu decido, ok, mano, vambora. Dá um dinheirinho? É. Dá. Você acha que dá pra alugar? No tempo ele falou em espanhol, pra alquilar. Eu acho que dá. Se a gente trabalha direitinho em vários lugares, na rua, Sem ter certeza de nada. Só eu acho. vambora. É. Eu falei, vambora. Eu peguei um violão, trouxe outro amigo, eu lembro que trouxe outro amigo, que ele voltou imediatamente, quando ele viu o negócio, que chegou lá, ele falou, não fica Isso aqui não, aqui não é vambora. pra mim, não. Ele voltou. E Alisson, meu irmão, o que acontece? Quando eu saí da Venezuela, o que eu quero falar? Eu vinha esperançado, É. mas com muita incertidumbre. Incertidumbre não existe em português. Incertidumbre era com medo do que eu ia me enfrentar. Isso. Mesmo assim, dentro de mim, com todo esse medo que eu tinha, eu sabia que ia ser muito melhor do que eu já estava vivendo. É. A realidade era essa. A gente viaja pelaquela estrada bonita, porque aquela estrada bonita, fala sério. A estrada para abrir tudo, tu veio de Tudo. noite. Não, eu vim de noite. Eu Mano, saí de Venezuela às Cê 6 horas da noite. Gente, vocês têm que Você ver. tá falando de ir pra Caraima? Não, Pra na chegar. rua, Pra realmente. chegar. Não, é bonito demais. Bonito É? demais. É bonito. Porque eu cheguei de manhã aqui. Vou falar pra vocês, mano. Eu tinha a passagem de chegar a Boa Vista, mas parando em um povo mineiro que se chama Eldorado, que Lá na meu tio ia parar o ônibus para dar umas 2, 3 gramas de ouro, que com essas gramas de ouro Você ia vir pra cá. completar para poder chegar a Boa Vista. Se meu tio não parava o ônibus, Você não ia chegar. não chegava. Ou seja, era só o dinheiro de chegar a um lugar e depois se E virar. se o tio parou o ônibus? Parou o Parou. ônibus. Ah, não sei. Imagina, Parou. você tá doido? Eu lembro É que o triste. cara fala, não, o cara para o ônibus e fala, Edinson Isaac, Alisson Colina, chamou nós, Edinson Colina e Alisson Colina, que é meu nome, chamou nós. É. E aí,
a gente desceu, ele chorando, mano. Chorando. Oh, vai embora e tal. Ele morava no Povo Garimpo mesmo. Todos os meus familiares moram no Povo Garimpo, porque é lá que tem um dinheirinho bom. Dinheirão, velho. Dinheiro pra poder comer bem, comer bem. Aí, tipo assim, eu lembro que ele deu 3 gramas de ouro. Com esses 3 gramas de ouro, eu não vou mentir pra vocês, a gente viajou até a fronteira, existe Pacaraima, e na parte do Brasil, a primeira cidade que tá na fronteira, e existe Santa Helena de Guairém, Isso, É. que que é a parte da Venezuela. Aí fica a a fronteira, fronteira. e aí a gente passa, né? A gente passa. Mano, eu vou falar pra vocês, eu cheguei em Boa Vista e eu tinha 5 reais. Acabou tudo. Pelo menos você tinha 5 reais. 5 reais. Não, mas olha aqui. E a gente chega numa vila. Não sei como se fala vila. Na verdade, eu nem sei o que é uma vila. É tipo Não, é como vários tá, kitnets. vários kitnets. Ah, sei. Num Já. espaço. Uma vila, uma vecindade. Exatamente, tinha numerita. Mas, mano, era uma coisa estranha. Esquisita, era Esquisita muito demais. esquisita. Demais. Mano, mas eu chego. Nossa, Lá eu tô só cansado. imaginando aqui o filme. Imagina a viagem e tal, tudo mais. E agora o que a gente vai fazer aqui? Vou cantar nas ruas. Sim, mas cantar na rua a gente chegou de noite. E era, Perdido, sim, com 5 e reais. era domingo. 5 reais. Era domingo. Domingo. E era A gente viajou assim, tinha sábado. 5 reais. Sem falar Sem direitinho falar direito. o espanhol. Sem falar nada. Imagina Não, o não, português. não, realmente, sem falar nada. Nada. Mano, essa foi cruel. Aí a gente desembola a ideia, né, de, É. temos que esperar amanhecer. Eu não vou mentir pra vocês, eu tive uma benção que esse dia alguém deixou eu dormir na sala de sua casa, de um kitnet. Esse é o primeiro dia. A pessoa gostou. Mano, ninguém mete, ninguém... Tipo assim, ninguém Nossa, bota sim. ninguém pra sua casa, sem conhecer, chegando da Venezuela. É. Só que essas pessoas viram que a gente era gente fina. É gente legal, né? E eles botaram, eram os venezuelanos. E vou contar pra vocês. A gente fez mano, esse aqui vai ficar curto. A gente vai ter que fazer outro episódio. falando. É muita muita coisa. coisa. É muita coisa. É muita Mas coisa. olha- imagina. Pode. Ô, olha, a gente dormiu esse dia aí. E aí a gente saiu pra um lugar que a gente era de café da manhã. Você lembra daquele lugar? Você chegou depois, mas você foi lá. Tinha um lugar de tomar café da manhã muito assim. Era um mercado municipal. É. Tipo assim, e o povo lá tomava café e a gente pegou o violão umas 9 horas da manhã. 8 horas, 8 mais ou menos. E começava a cantar, Despacito, suéltale. E aí a gente começava a cantar e o povo dava gorjeta, que se fala aqui no Brasil. É No gorjeta, Brasil, isso, porque nossa palavra aqui é ruim, acho. Que Sério? lá isso, não sei. Acho que aqui é como soborno, que a gente fala lá, a Entendi. propina, porque Entendi. gorjeta, para nós, é propina. Propina, Exatamente. Isso mesmo. Enfim, e a gente ganhou um troco. Quando eu vi que o negócio deu como uns 60 reais, falei, rapaz, tô rico. Rapaz, são 60 reais. Isso eu falei que era dinheiro demais. meu filho. Cheguei onde queria chegar. Mano, eu vou falar pra Aí. você. É bom. Eu falei, é isso aqui. E a gente começou a tocar nesse Todos lugar, os dias. nesse lugar de manhã. E no almoço, a gente achou um lugar onde a gente tocava e ganhava almoço. Mas demorou um pouquinho para chegar nesse lugar. Por enquanto, era só nesse café da manhã que a gente tocava. E a gente ia nas praças, a gente ia nos terminal pra gente tocar por gorjeta. É. Mas dava um dinheirinho. Só que a gente gastava tudo para comer, porque a gente nunca tinha dinheiro e a gente via esse dinheirinho e falou, não, tudo vamos ao supermercado. Mas aí que acontece que esse mês foi muito triste porque a gente ficou nas ruas. Aí, Dormiu na rua. na rua mesmo. Porque a gente não tinha onde morar. Uai, vai morar onde? Na rua. Na rua. Nas praças, nesse tempo, tinha uma sobrepopulação de venezuelanos. Tinha venezuelano em todo canto e venezuelano morando na rua. Então, É. a gente sabia da condição. Que a gente tava, né? Não, e a condição dos venezuelanos que sempre queriam ser mais espertos. A gente ficava com medo de que roubar os instrumentos ou um tênis, porque lá tem que ficar esperto na rua, mano. Você tá na rua. E tinha venezuelanos e tinha uns brasileiros que eram moradores de rua e tudo mais. Aí um mês depois, chega o César e a gente enturma. Mano, você tem que ver. Era uma loucura total. Porque a gente, para comer, tinha dias que a gente tinha que ir nos lanchonetes e nos lugares para pedir comida. É.
E meu irmão Alisson era mais esperto porque ele nunca queria pedir comida. Ele ficava Ele vai, ele vai assistir. Ele tem esse- que ver você tem que ver esse vídeo aqui. Você tem Não, que mas ele assistir. falava que ficava com vergonha. Ah, É. é só ele que tem vergonha. Ele ficava com vergonha. Não, mas antes de chegar a esse ponto, Isaac, você falou como você chegou. Eu quero falar também como eu cheguei aqui no Brasil. Eu lembro que o dinheiro que eu tinha pra vir pra Brasil foi no garimpo, porque eu trabalhei no garimpo, né? Do comerciante. Só que eu comprei comida pra casa para deixar e o dinheirinho que eu tinha, vim. Só que esse dinheirinho que eu comprei a passagem pra mim e pra minha mãe, gastei, tipo assim, eu fiquei Só no passagem. Só no passagem. Só foi na passagem. Irmão, só foi na passagem. Não Cheguei em San- café na rua. Não, nada. não. Cheguei em Santa Helena. Cheguei- Um parêntese. Meu tio, É. ele deu pão. Ó, pega aí os pão Pega aí pra levar. Com banana e uma maionese. E Sal- tinha uns- salbo. acho que era uns queijos, uma coisa assim. Que tá, Presunto. Salbou. sabor demais. A gente conhecia até a China. Nossa senhora. Vai E embora. aí, o que acontece? Eu comprei as passagens e esse dinheiro só, digamos, Santa Helena, porque eu tinha um parente lá. E a gente chegou, um parente, por parte de pai. E a gente chegou lá, mano, e a gente chegou e a gente tava fazendo aqueles negócios de documentação na ONU, né? Que a gente tem que dar 1, 2, 3 dias. Que a gente tem que agradecer muito a ONU, mano. Porque Depois vou te falar. Ajuda ainda, Os né? projetos, né? Ajuda, exatamente, Esse povo que trabalhava com aquele projeto de Operação De Acolhida. Operação Colhidas. Ajudou Aqui. muito, ajuda ainda. Ajuda. Ajuda ainda. E o que acontece, mano? Eu lembro que eu tava tirando uns papéis porque eu era menor de idade e tal. Minha mãe tava assinando e Uhum. tal. E minha mãe começou a chorar, mano. Minha mãe começou a chorar, porque a gente não tinha dinheiro pra ir pro Brasil, pra passar, entendeu? A gente tava aí só tirando meus papéis, mas a gente não tinha o dinheiro pra passar. Aí minha mãe começou a chorar. E aí a gente não falava nada. Só que o cara era brasileiro, só que também ele entendia e falava um pouco espanhol. Sabe que é Esse fronteira? na fronteira já? É, na fronteira. Só Você foi na na fronteira. fronteira. Você não sabia isso, não? Isso foi na Não. fronteira, irmão. Isso foi na fronteira. Aí minha mãe começa a chorar. E eu falando com minha mãe, mãe, calma e tal, calma. Porque eu sou um pouquinho mais na minha, entendeu? Eu posso estar passando um pouco aqui de dificuldade, mas eu fico mais na minha. Não gosto de falar muito, não. E o que acontece? Aí minha mãe começa a chorar e o cara vê minha mãe chorando. Quando o meu cara vê minha mãe chorando, o cara falou, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E minha mãe- Brasileiro. Isso, o brasileiro. Só que ele entende um pouco. Ele entende o Deus abençoe o os espanhol. brasileiros, mano. É, Você tá aí doido. minha mãe fala, não, que minha mãe teve que falar, né? Aí a gente não tem pra passar para o Brasil e tal. Aí o cara fica olhando minha mãe e ele também como ficou chocado, né, mano? Com a realidade, assim. Isso, como que você veio pra E cá? como e não você tem chegou como aqui? ir pra lá e tá Então, tirando aí ele a ficou, documentação Pra aqui. passar de pra Caraima Pra caramba pra Boa Vista, mano. A gente não Isso. tinha dinheiro. Uau. A gente ficou sem dinheiro, mano. Aí o cara fez assim, não, pode ficar tranquila que vai dar certo. Aí o cara tirando e tal. O cara tira a carteira, Isaac. Pô, mano, quando ele tira a carteira, ele tira R$100, mano. R$100. Só pode ir lá, vocês podem ir lá. ônibus. De ônibus. Claro. Era 20 conto naquele tempo. Era uma... 20 conto. Vai Ó, lá agora. Aqui, ele e minha mãe, não, começou a chorar mais. De orar e tal, Uma e eu, choração. nossa senhora, eu abracei ela também, né, porque, não, mano, é uma situação muito complicada, entendeu? Muito complicada. E com esse dinheiro foi que a gente foi, minha mãe deu pra ir, eu e minha mãe comprar a passagem de volta pra ela vir pra Venezuela. E foi que eu cheguei lá. Que loucura. E foi que eu cheguei lá no Boa Uma Vista. doideira. assim. Eu não lembro de lembrar esse trem aí. Se tu Não te contar- falei, não tinha comentado com Não, vocês, tipo não. assim, eu também, eu sou o primo. É, não tinha comentado mesmo, não. Não, mas pelo menos ele chegou lá pra onde a gente tava. E E, não ele não comentou- contou lá. É, não contei A isso, gente não. tava esperando ele lá. É. Esperando lá. Naquela Naquela mansão. Como se chamava a rua onde você dormia? Gleicon de Paiva. Gleicon de Paiva. Gleicon de- A melhor. Ah, melhor, tá louco? Gleicon de Paiva. Gleicon de Paiva, é. Um pé de manga que tá lá, que depois a gente tem que mostrar esses trem aí. Ô, Mas foi muito triste, foi muito a triste. gente foi muito conhece difícil. todas essas ruas, mano. É. Mário Gomes Melo. Eu só conheço Gleicon o de de Paiva. Porque eu fico um tempinho, né? Só- Mano, essas Não, ruas... mas você conhece, você Cê conhece. tá doido, essas avenidas principais. E tem uma que chama Ateide Teve. Essa não tem Essa é a fim. mais longa, né? Não é a Mano, mais longa? A maior Até que tem. Não tem fim? Não, tem, mas essa, tipo assim, vai na cidade inteira. Inteira, Do é a centro mais longa.
e vai lá. É tipo no assim, final. a BR praticamente, assim. Não é BR, Nem é BR. porque Fica ela é no dentro meio da da- cidade. Ah. É dentro da cidade. Da cidade, Até de Teibe. vai no bairro também. Não, Os tipo caras assim, falavam, desculpa, os caras falavam, até Teibe, e a gente não entendia o que era, mano. Não, eu já andava de bike na Teibe. A quantidade de venezuelano que andava de bike lá. Nossa Sim, senhora. é. muita gente, mano, muita Eu gente. não. E tipo assim, eu passei em Boa Vista só pra pegar o avião, né? Não. Tipo assim, não que eu vim. Você não ficou lá, né? Eu não fiquei nada. Tipo assim, eu juntei um dinheiro, porque lá. Não, mas vamos falar aqui, desculpa que eu vou falar, tem que É. explicar. Você chegou aqui 2 anos depois que a gente passou aquela crise Claro, pior, lógico, nada. ele ficou na Venezuela. É. Calma aí, essa é outra realidade. Vamos, outra. vamos colocar a posição do cara. O cara ficou na Venezuela muitos anos depois que a gente saiu. Eu vim pra cá realmente foi. Estamos em 2026, 2024, eu acho. Né? 2023, não foi? 2023, 23, 24, é. né? Mesmo, Assim. 24. É. Acho que foi 2024, porque eu Tá vou fazer recente, 2 tá anos. recente. Ele chegou agora. Tá recente. Ele chegou Cara, agora. é tipo assim, eu resolvi, depois no último, eu resolvi trabalhar com. Tipo assim, com gente de dinheiro, entendeu? Eu trabalhava de terno, gravata, eu era escolta de 3 portugueses, Entendi. eu era segurança VIP, bom demais. Só que eu ganhava, tipo assim, eu trabalhava 2 dias na semana e esse dinheiro alcançava só pra comer. Na semana, eu tinha que trabalhar na próxima semana e de novo. Pra comer? Essa, semana. a próxima semana. E só comer. E só comer. Nada Não, de não, lazer, não, que- nada de lazer, nada de nada. Não, Mas, mas ó, e- o fim de semana eu vou sair pra tal lugar. Não assistia, não. Não Eu assistia, não. saía, né? Mas, tipo assim, tinha que juntar muito, assim, de aos pouquinhos entre os Você amigos. tá falando agora nesse tempo que Que ele ficou lá. Que eu fiquei lá. Tipo assim, estamos falando que eu trabalhei de segurança dos caras. Mas depois, mano. Dos logo- 2 logo- anos. Desculpa aqui, mano. Mas logo depois que a gente saiu, tu começou a trabalhar? Eu trabalhei, na verdade, eu trabalhei de pedreiro. É Trabalhei em uma serra carregando eucalipto nas Cê carretas. tá doido. Colocava suco ali. Na carreta. Sai. Carregando. Ele não trabalhou disso. Eu, o irmão dele, sim. E, Nossa, é feio. tipo assim, Esse- e lá tem. Como se. Aqui se chama ferreteria também? Não, eu não lembro. É venda de material de construção. De construção, Isso, exatamente. isso, assim. Lá chegavam carretas de cimento. Uhum. 16 pallets de cimento. Cada pallet, 48 sacolas de cimento. Nossa. Pra descarregar. Cara, eu ficava assim, sabe? Não, Isso é imagina verdade. esse E trabalho outra, de doido. Tipo assim, Mas trabalho... isso foi lá. Isso foi lá. Lá E em depois... mais ou menos que ano? Não, isso foi. Eu acho que a minha vida toda, até que eu fui. Tipo assim, um amigo começou, um ex-amigo. Um amigo começou a trabalhar. Esse amigo. Já não. Existe tempo lá. Não vou falar nada dele, não, mas já não é, não. Ele Tá. começou a trabalhar de garçom lá, entendeu? E ele me Ele falou. lá, Garça. Ele lá, assim, uma. Isso aí. Era como uma casa de festa lá em Porto Ordaz. Ele é assim, Das tipo melhores assim. que Das tem. melhores aqui da cidade. Isso, era um restobar. Tipo assim, Restobar. só Chique que era demais. de gente rica. Mas, Chique, mas era era um chique, era restobar que fazia festa noturna. Então, tipo assim, não era só Não. restobar. Não, Não, mas fazia, de mas dia- fazia restaurante, fazia de dia almoço. Era restaurante, restaurante. chique, tipo assim. Era você vai comer uma comida lá, um prato, $30. Quem que paga isso lá na Venezuela? Só gente chique. Lá eu conheci famoso, gente famosa. De lá, né? Aqui a gente não conhece essa gente. Mas assim, e ele me falou, cara, eu posso aqui uma vaga de garçom. E eu falei, você sabe, lá na Venezuela, o que seja, que dê dinheiro, trabalhando tranquilo, eu vou. E quando foi assim, não, precisam de um segurança. Eu fiz curso de defesa pessoal, de tiro de arma curta, arma longa, tudo. Eu fiz tudo isso. Eu já sabia, entre aspas, mais ou menos como que era, né? E fui lá um dia. Você gosta, não sei o quê, assim, o trabalho é assim, tal. Você sabe? Sei, sabia nada. Loucura. Cara, tem que trabalhar, você tem que falar que sei. Não, eu sei. Você tem terno? Não, mas eu consigo. E assim, consegui um terno, consegui uma gravata, tudo assim, fui lá. Eu lembro, lá você tem que pesquisar nas pessoas, entendeu? Assim, como uma revista, assim, ver que a gente tem. E fui a fazer assim, rasgou o terno aqui. Nossa. Fiquei assim a noite toda. Era de noite que eu trabalhava, né? Cara, eu tava assim, ó, querendo dormir, assim, não sabia como era trabalhar de noite. Daí, depois eu me acostumei, trabalhei quase 2 anos, 3 anos, acho assim. Deu pra juntar um dinheiro pra vir pra cá.
Por que eu decidi vir pra cá? Porque eu queria me comprar mais alguma coisa. Tipo assim, todo mundo que tava aqui, que eu conhecia, me falava assim, nossa, você vem pra cá 2 anos e você junta um dinheiro legal, aí dá pra você comprar uma moto, pelo menos, um carro lá na Uhum. Venezuela. Eu falei, então vou, uai. 2 anos, tô pronto. Vou fazer 2 anos. Comprei nenhuma bike ainda. Tem que ser organizado, meu filho. Ô, deixa eu falar. Ô, essa história dele é muito, porque ele teve que trabalhar, É, mesmo na dificuldade do país, sobreviver, né, realmente? sobrevivendo. A realidade foi essa, você teve que sobreviver lá. Mas aí onde quero chegar, aqui, pra gente ir já fechando esse ciclo, mano, 3 realidades diferentes. Você chegou É. muito depois, você chegou, e mesmo que a gente tava junto, a gente vai ter que deixar para o outro episódio a parte da realidade no Brasil, quando a gente chega. Porque Isso. tem muita coisa, mano. Tem muita coisa pra gente falar Sim. sobre a nossa estadia lá em Roraima. E você tem que comentar como que foi que você Isso. chegou aqui no Brasil. Você foi lá em Não, Curitiba. tipo assim, vou contar assim assim, um voo retrasou. Eu tive que ficar no aeroporto e eu não sabia falar português. Eu tava sozinho, literalmente. Viagem, Não né? tinha nem R$ 20 no. É difícil. Cara, foi feio, eu quase choro. Tinha o telefone descarregado, sai fora. Não, loucura demais. Mas essa história você vai contar com calma. Depois, né? Porque eu acho que a gente, essa parte, falando sério mesmo, essa parte de quando a gente chega no Brasil e a gente topa com o Brasil, que a gente vê, mano, o que Que tá é outra acontecendo? realidade. É outra realidade. Gente, culturalmente, vamos falar, Socialmente. socialmente. Economicamente. É diferente. É totalmente diferente. Por exemplo, eu tinha anos que eu não via supermercados. Tipo, não, Você isso se lembra que não tinha supermercado no tempo, que a gente saiu da Venezuela. Onde tinha supermercado? tinha vazio, tinha. Vazio, e Realmente. ninguém Ó, entrava. A E gente ninguém fazia entrava. fila pra comprar papel de banho, você lembra? Papel do Não. banheiro. A gente fazia fila pra comprar papel só. Só. A gente Não, fazia fila pra Pra tudo. Não, realmente. Não, mas, tipo assim, o pior é que a gente tava na fila assim, E tinha vamos vender alguma coisa aqui, sim, que? Não sei. Vou fazer aqui pra ver se dá. Não, e o pior de tudo, o pior de tudo é que era. Não, tem 100 unidades. E tinha como 1.000 pessoas. É. Aí você matava aí. A gente ficava As aí, assim, brigas não, que as dava, brigas né, que mano? dava aí. Aí. O caminhão vem daqui a 2 dias. Eu vou fazer Vou de ficar aqui, agora né? pra Mano, ter... a gente tem que muita tela para cortar sobre esse assunto. Eu quero agradecer primeiro, que nada, assim, agora que a gente está aqui nesse ponto, ao Brasil. Quero falar sobre isso aqui. Eu sou muito grato ao Brasil pelo fato de a gente ter a oportunidade de entrar. Primeiro de entrar. Isso. Não é todo país que A oportunidade de você entrar em seu território, de graça. Não, e não tô falando senão pela quantidade de gente. É. O território do Brasil é grande, sim, é muito grande. Mas para uma economia, se não tiver esperta, isso não é vantajoso. Então, tipo assim, eu quero primeiro que nada agradecer ao Brasil pela oportunidade. Sou grato demais com meus amigos brasileiros. Tenho amigos brasileiros demais. Eu sou muito partidário do Brasil, por quê? Porque mesmo quando a gente recebeu muita xenofobia em Roraima, era uma realidade que era pelo contexto. Tinha uma sobrepopulação de venezuelanos fazendo bagunça. Entre aspas, dá pra entender, tinha muita gente boa. Tinha muita gente mas boa. também tinha gente Tinha gente que não fazendo dava os coisa negócios. fazendo Tinha coisa gente errada. ruim que é. Fazendo como coisa todo errada. lado, né? Então todo mundo pagava. Todo mundo. A gente, para poder ter um emprego em Boa Vista, era muito Era difícil. muito complicado. Mesmo assim, Era muito complicado. a história minha lá em Boa Vista Foi é muito boa, foi boa. enquanto a música. Sim. Uma história incrível. A história do Cés também, que depois ele viaja para outro lugar. Então, eu quero agradecer muito, muito mesmo. Quero agradecer ao Brasil pela oportunidade que deram pra gente. Esse primeiro capítulo se chama Isso Porque a gente está aqui. A gente falou um pouco sobre a realidade lá na Venezuela, mas a gente tem que fazer outro episódio falando sobre o que aconteceu quando a gente chegou aqui. Porque, gente, eu sou grato demais, mano. Não sei, vocês querem agradecer Não, uma coisa eu específica? também, tipo assim, como você fala isso aqui, a gente é muito grato, né? Você, meu primo Mar, a gente é muito grato, porque a gente saiu de um país que, né, como a gente falou, a gente saiu de um país muito difícil, e a gente chegou aqui no Brasil, que abriu as portas, realmente abriu as portas, mesmo assim a gente chegando em Roraima, a gente passou pela dificuldade, que a gente depois vai falar,
Mas pouco a pouco a gente foi, né, pegando carinho, o povo pegou carinho de nós também. A gente tem muita amizade aqui brasileiro, que nos ajudou. E a gente tem que ser muito grato. Também sou muito grato. Eu tenho uma filha que me conhece. Eu tenho uma filha brasileira. E, tipo assim, mano, os brasileiros são gente boa. Mano, São gente mesmo boa. na realidade difícil, lá em Roraima, a gente podia enxergar que o povo é muito bom. É muito bom. Mano, ninguém quer que mexa na casa. de Exatamente. vocês. Não, é Você tem lógico. sua casa arrumadinha, pensa comigo. Chega um monte de gente fazer bagunça, você vai ficar bravo. Ué, lógico. Você vai ficar bravo. Não, Isso, eu aquele sei- gente boa, todo mundo vai Vai embora embora. daqui. É. Então, tipo assim, eu sou muito, muito grato porque mesmo assim eu consegui enxergar essa virtude do brasileiro de ser amoroso, de ser Acolhedor. Cara, pra mim, muito Acolhedor, sou muito Não, e aqui acolhedor. onde a gente mora, A gente mora aqui. a gente tem que falar sobre isso depois. Aqui onde a gente mora, a gente Ah, não é tem top como. demais. top demais. Aqui Oh, é em Minas Gerais, MG, tem meu coração ganho. Isso. Pra sempre, Eu morei pra em sempre, Curitiba. pra Curitiba é muito legal, muito bem. Meus primeiros amigos brasileiros são de lá, Curitiba. de Curitiba. Mas aqui, esse interior da Minas Gerais, cara, não. Aqui, tipo assim, eles fazem que eu me sinta em casa, entendeu? Realmente. Eles não me fazem sentir que eu sou estrangeiro. Exatamente. Isso, mano, E isso não é isso- uma coisa que, tipo, cara, a incrível. gente tem que agradecer realmente, né? Tem, Oh, tem. e imagina, meus amigos são de Roraima É. e moram aqui em E Minas tá Gerais. aqui em Minas. É, Alguma viram? coisa tem aqui. Tem Tá, aqui. começaram a trazer a família dele pra cá. É. Aqui a parada é boa, mano. É Então, bom tipo assim, demais. gratidão total ao Brasil, infinitamente grato pelas oportunidades, tanto de trabalhar, tanto de se preparar. A gente com música, eu que trabalho com música, tenho uma experiência muito bonita aqui no Brasil. A gente tem a oportunidade de, se quiser estudar, se quiser crescer. Os venezuelanos que vejam esse podcast, que vejam esse trabalho que a gente está fazendo, gente, estamos aqui para somar, É. para crescer, estamos aqui para fazer coisas diferentes, estamos aqui para a gente ser diferente, fazer a diferença, certo? Isso. Sim. Então, tipo assim, feliz demais de a gente ter conseguido fazer nosso primeiro episódio falando sobre a nossa vida. Eu acho que foi um pouquinho bagunçado. É meio embolado, né? Realmente, assim. Mas o nosso Oh. primeiro episódio, a gente, eu acho que tem que entender, né? Eu acho que tem que entender. E se a Acho que tem que gente, entender. e se a gente, vou falar de novo, se não entendeu algumas coisas, você fala ali nos comentários, a gente repete, não tem problema não. Tô mais feliz demais, mano, de ter feito com vocês esse projeto. Eu queria falar era sobre minha história. A gente conversou e eu pensei, eu vou fazer um negócio assim. Falei, não vou fazer sozinho, não vou chamar meus amigos. E a gente vai contar a realidade do que a gente viveu. Isso. Isso São aqui- 3 realidades diferentes, mas juntas. Praticamente são diferentes juntas. É isso aí. Gente, vamos lá. Tem alguma coisa que falar que vocês... Não, feliz pelo primeiro podcast que a gente Primeiro fez. episódio, né, mano? Primeiro episódio, né? Galera, a gente vai continuar, a gente vai ter muitas coisas para falar. Temos Espero que nos muito. acompanhem, Isso. que qualquer coisa também, fala nos comentários, mas isso aí, a gente tá começando e bora pra cima. Você tem alguma coisa pra falar? Isso, não, tipo assim, já tá Isso. demais se eu falei alguma coisa, tipo, Como é que fala o cara do do que? do jogo lá da Champions? Ih, rapaz! Como é que fala o cara toda vez que eu não faço alguma coisa errada? Me lembro do nome do cara do jogo. É. Mas, enfim, vamos... Não, agradecer, né, na verdade, e eu tenho fé que a gente vai assistir nosso vídeo, né, e vai pedir a continuação. Então, Vai, galera, vai. Agora vem a história. brigadão de antemano. A história da gente no Brasil é a verdadeira história. Porque ficar lá em Roraima sem nada, É difícil. aí É complicado. sem poder falar, sem entender, se dá. Por que a gente está aqui? Vocês já Já escutaram sabe, um, já sabe. um Porque a gente pouco. vem Um pouco. de lá pra cá. Um pouco, A a gente gente- já sabe os problemas de lá. Agora Sim. tem que saber o que aconteceu aqui no Brasil. Porque tá acontecendo ainda, né? Porque a gente Mano, tá mas trabalhando. feliz demais de ter podido trabalhar com vocês. Vamos pra cima. Tem muita coisa pra gente desembolar, tem muita coisa pra gente Sim. estruturar ainda. A gente tá começando, a gente não tem experiência desse tipo de coisa, mas eu gosto de que a gente faça as coisas acontecer. A gente tá fazendo acontecer. Isso. E isso é interessante, entendeu? Vamos pra cima, vamos continuar. Agradecer a Deus. por Primeiramente, Primeiramente. né? agradecer a Deus por tudo que a gente está vivendo na nossa vida, pelo que você esteja vivendo, pelo que você teve. Sim. Eu sou grato de Deus pelo que eu estou vivendo. Eu estou vivendo um milagre hoje na minha vida, que depois a gente vai conversar. Mas
feliz demais por ter essa oportunidade de conversar com vocês, gente. Então é isso. É isso aí. Brigadão, Então, galera, gente. com Deus, tamo junto.